Fala pessoal, a gente está começando mais uma conversa. Hoje, de forma muito especial, nós estamos com o Braga, seminarista da nossa igreja. Ele teve uma oportunidade muito legal de fazer uma viagem missionária através de um projeto da nossa Junta de Missões Nacionais. E hoje a gente vai bater um papo sobre essa experiência que ele teve. Braga, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho aí da sua vida, né? Da sua formação, da sua experiência como seminarista. Se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, pastor André. Bom, eu sou o Braga da Ethel. A gente está casado, vamos fazer 11 anos agora em dezembro. Temos uma filhinha linda, Eduarda, de 9 anos. Eu tenho 46 anos, sou formado em biologia, técnico de enfermagem e agora estou no último período de teologia lá no Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil. Que legal. E é um desafio muito grande esse chamado, né, para servir no reino, mas eu acredito que todos nós temos um chamado para servir com nossos dons e talentos ao Senhor em diversos pontos, em diversos lugares, onde quer que a nossa mão seja necessária. Amém. Cara, você teve a oportunidade de vivenciar esse projeto Jesus Transforma, né? E primeiro que é interessante, a gente anda com a camisa amarela, a gente tem o Noites Serenas aqui, a gente acaba achando que é só um movimento mais local. Explica um pouquinho desse projeto, como ele funciona, aquilo que você tem de informação na cabeça, para depois a gente entrar na sua experiência. Sim, vamos lá. Eu não conhecia o projeto, a gente sabe de ouvir falar, né? Mas agora meus olhos viram. Mas o projeto Jesus Transforma é um projeto que a Junta de Missões Nacionais desenvolve, se não me engano, 2 vezes por ano em alguns polos que são pré-definidos com antecedência, com a necessidade de um impacto local de missões, né? Porque é para divulgação do evangelho, revitalização da igreja local. E quando foi em junho agora, os colegas no seminário divulgaram que ia ter uma viagem para Biguaçu, lá em Santa Catarina. Tiveram vários lugares de impacto. Teve lá em Biguaçu e teve lá no Cariri também. Legal. E aí, assim que botaram o folder lá do Biguaçu, eu falei assim, Senhor, eu quero ir nessa viagem. Não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou fazer para ir, mas agora é com o Senhor. Se o Senhor achar que eu posso servir lá com meus dons e talentos, dá teu jeito, Jesus, porque eu quero ir. Legal, legal. E é interessante que esse projeto ele já tem um tempo. Eu fui em 2011 para Porto Alegre e a Junta faz esse mapeamento, né, de onde os missionários ou as igrejas locais estão precisando ali desse apoio de impacto, né? É bem legal. E me diz como é que foi mais ou menos essa fase de ida, né? É você que custeia? Como é isso? Até para quem quiser, né? Para quem quiser conhecer, entender um pouquinho como é que é esse projeto. Sim, sim. Normalmente, a passagem, estadia, ela é custeada pelo missionário. Às vezes, em alguns lugares, a estadia não. A estadia a igreja local dá com alimentação, mas a passagem, o missionário que tem que ir. Eu fui muito abençoado esse semestre porque a Junta de Missões Nacionais, juntamente com o Seminário Batista, deu um valor de bolsa para 10 alunos, para que 10 alunos fossem lá para Santa Catarina. Então foi muito legal, porque eu fui sem meter a mão no bolso, até porque eu não tinha nada no bolso para colocar. Né? Então foi muito legal, porque a gente dividiu um carro, fomos rateando gasolina, direção, foi muito abençoador, mas a maioria do pessoal faz isso. O pessoal tem que custear a passagem e a alimentação e estadia dada pela igreja local. Geralmente o pessoal dorme em escola, né? Escola, colchãozão no chão. A gente foi muito abençoado, que nós ficamos no Recanto Batista lá catarinense, que olha, quartos maravilhosos, com suíte, todos eles suíte para 6 pessoas. Então ficamos muito Teve um bem. Conforto, né? Muito conforto, comida maravilhosa. Legal. Um acolhimento muito legal lá do pastor Rogério, que é presidente da Convenção Batista Catarinense, né? Entendi. Então, ó, o mais interessante que você falou aqui é a gente ter essa compreensão de que quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus provê os recursos. É verdade. A obra de Deus, ela não é impedida por falta de recursos. O recurso que Deus quer é o nosso coração, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, o Braga estava falando sobre como é que eu vou, né? Com que dinheiro eu vou. E desde o início, quando você recebeu a informação, você já tinha disponibilizado o coração para estar, né? Já. Então, esse é o principal, né? O coração está disponível. Foi muito desafiador, né? Porque passagem aérea não tinha condição, era R$700. Para ir de carro junto com outras pessoas, eu precisaria de uns R$350, R$400.
a junta disponibilizou R$3.000, o seminário, né? R$3.000 para 10 alunos. Então, quer dizer, fizemos um rateio, R$300 por pessoa, eu ainda precisaria de mais R$100 ali. Uhum. Aí minha sogra e meu sogro ajudaram, deram os R$100, e aí eu fiquei tranquilo. Aí, desde o início, conversei com a minha esposa sobre o meu desejo de coração de ir, e a gente colocou isso como propósito de oração junto, então tinha o consentimento e o aval dela, até o desejo de estar lá, mas como também ela tem demanda de trabalho e não podia se ausentar, eu fui sozinho dessa vez. Na próxima, eu espero que ela e minha filha possam ir juntos, né? Sim. Cara, você já tinha se visto assim, como um missionário? Você já tinha pensado nisso, assim? Isso foi algo planejado seu ou foi algo que Deus despertou no teu coração? Confesso a você que uma certeza eu tinha quando eu subi aquela ladeira pela primeira vez, é que eu não servia para ser missionário. E o que é legal, quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, é que o Senhor quebra as nossas certezas, né? Até porque, de que adianta eu desejar servir ao reino se não for para fazer missões? Né? O problema é que a gente tem aquela ideia de missões sempre algo muito distante, algo longínquo, que vai demandar da gente dormir em rede. Às vezes sim, e é abençoador por isso, porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que já viveram esse tipo de viagem e foram muito abençoadas, mas também fazer missões é você encontrar o teu colega no trabalho, no dia a dia, e apresentar Jesus para ele primeiro como testemunho de vida, né? Então, ser missionário é uma vocação que todo cristão tem que ter no coração. Perfeito. Então, para mim foi uma redescoberta e uma alegria muito grande sentir o coração aquecido pelo desejo de falar desse Jesus que um dia chegou na minha vida e transformou minha história junto com a história da minha esposa e da minha filha, né? Legal. Você falou uma coisa que eu geralmente lembro ali do texto que a gente usa como grande comissão. Eu acho muito interessante quando Jesus olha para si com toda a autoridade no céu e na terra. Eu sempre fui pensando, Jesus poderia falar qualquer coisa ali. Tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele poderia, a partir disso, quebra o Império Romano, refaçam a história mundial, glorifiquem Israel. E ele fala, cara, vão por todo mundo, vão fazer discípulos, vão... Então, a autoridade de Jesus pressupõe uma missão da igreja, né? E o que você falou para mim é bonito para a gente entender novamente como vida, né? Como cultura. A missão é uma cultura da igreja. A missão, na verdade, ela está atrelada à essência da igreja, né? Então, a gente precisa começar a voltar a se ver como missionários aqui dentro. Né? Você teve essa experiência lá e você estava falando, é um pouco da nossa condição humana, né? A gente precisa de eventos. E como é que foi para você como é chegar lá, conhecer, estar num lugar que você não conhece, conhecer outras pessoas? Você trabalha com uma equipe, né? Sim. Tínhamos lá 54 pessoas. Fomos aqui do Rio, 10 alunos, né? Mas a gente acabou que mesclou para poder justamente conhecer outras pessoas, fazer outras amizades. Então isso é estimulado junto à liderança da junta que acompanha a gente, né? Inclusive o pastor William, um grande abraço para ele. É estimulado esse convívio, essa troca de experiência. Mas chegar lá foi muito fácil, foi muito tranquilo, porque a gente foi muito bem acolhido. Desde a nossa chegada, a gente foi recebido com um coração muito, muito carinhoso, de um desejo de que a gente estivesse levando verdadeiramente a palavra de Deus para aquele lugar. E é interessante porque ali em Biguaçu é uma cidade muito mística. É uma cidade que acredita muito nesse misticismo. Então tem pessoas que são voltadas para coisas espirituais que a gente não conhece. Tem testemunho de Jeová, tem hindu, tem de tudo quanto é coisa que você fica assim, caramba. E você tem que ter essa habilidade de conhecer e conversar com as pessoas sem julgá-las, né? É somente apresentar Jesus e fazer discípulo, que é caminhar junto, né? Caminhar junto, trazer essa pessoa para perto e falar assim, olha, tem algo novo para te apresentar. Tem algo maravilhoso que depois que você experimentar, você não vai querer largar mais. Né? Então foi muito legal chegar ali em Biguaçu, ser bem acolhido. É um trabalho muito legal e para mim foi muito bom, em particular porque me fez lembrar da nossa igreja, sabe? Eu sempre ouvi a minha sogra, meu sogro falando que a Abarão é uma igreja missionária. E eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária aqui com a Abarão. A gente foi para Varginha, ficamos lá 20 dias em Varginha, foi maravilhoso.
E é verdade, nossa, eu já tinha essa semente no meu coração. Sim. E reacendeu essa semente, esse desejo de fazer missões, tanto que eu voltei e já falou pastor Novaes, falei, pastor, vamos fazer uma viagem missionária, vamos planejar uma outra viagem daquela para a gente ir para fora, tem tanto lugar sedento de falar de Jesus, Sim. né? Fazer uma mobilização diferente. E como é que é lá, quando você chega, assim, pra gente até, pro pessoal conseguir montar essa ideia na cabeça, você chega lá, como é que é a formação da equipe? É o próprio missionário local que faz essa gestão de equipe, posiciona vocês, divide trabalho, né? Quais são os trabalhos envolvidos quando você chega lá no campo? A parte de organização é muito legal. Tem o pastor da igreja local, que no caso foi o pastor Rogério, né, que é o presidente da Convenção Batista Catarinense, e o pastor William, que veio da Junta de Missões Nacionais para dar o apoio justamente de treinamento e organização da situação. Então, você é treinado específico lá na hora, treinado pela Junta. Então a gente chegou lá na sexta-feira, de noite, o treinamento acontecia no sábado. Então no sábado a gente passou o dia inteiro um treinamento individual, treinamento de abordagem, treinamento de conversa, de preenchimento de formulário. É bem organizado para que a coisa haja naturalmente. Entendi. Você entende o funcionamento de papel, você entende a forma de abordar uma pessoa para que não haja recusa, para que não haja dificuldade. São sempre trios. Legal. Né? São formados sempre trios. Isso é legal porque a gente não sabe onde a gente está. Então, enquanto duas pessoas estão abordando, uma está mais atenta. Está atenta ao local, mesmo que ali intercedendo em oração, mas atenta ao que está acontecendo. Porque a gente sabe que às vezes você está na rua conversando com alguém, um carro que desvia, sobe na calçada. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Então sempre trios, tem pessoal que é deslocado para trabalhar na logística, foi o meu caso, né? Sim. Eu fiquei trabalhando na logística, que é transporte de pessoal, aquisição de material para a revitalização da igreja. Então, tudo isso que envolvia transporte, compra, localização, tudo ficou por minha conta. Legal, né? Então, assim, foi bem legal. A equipe tem um coração muito bom, sabe? Você é contagiado. Primeiro que tinha muito jovem, eu achei que não ia ter muita juventude. Caraca, muita juventude. Eu me sentia adolescente de novo, com uma energia que eu achava que eu não tinha mais, né? Mas é muito bem organizado. A Junta tem um cuidado muito, muito rigoroso com a organização. Entendi. Sabe? Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor William em particular e até parabenizei ele no último dia. Falei assim, pô, parabéns, porque você gerir pessoas não é fácil. Sim, ainda mais totalmente 54 pessoas que vêm de lugares completamente diferentes, com histórias diferentes. Sim. E ele conseguiu, através de gestão humana mesmo, sabe? De humanizar cada um, respeitar a individualidade de cada um e fazer com que cada um se sentisse importante na ação, né? Isso para mim é essencial. A gente às vezes acha que o missionário é só aquele que sabe explicar o evangelho, né? O missionário é o cara que está dando apoio, esse apoio logístico, né? E geralmente as igrejas, né, menores ou que estão em formação, elas, às vezes o problema do pastor não é a teologia, que às vezes o cara é formado. O problema do pastor não ter o apoio logístico, alguém que faça compra, alguém que acompanhe o processo, alguém que pinte a igreja, né? Então, assim, acho que esse despertar do coração para missões estar disponível a fazer o que for necessário, né? Eu me lembrei muito, estando lá, me lembrei muito de Paulo, né? O corpo, né? A expressão de Paulo que dá de corpo. Um é mão, outro é cabeça, outro é pé. Sim. E isso, juntos é que fazemos a igreja acontecer. Funciona porque estamos juntos, né? Então, assim, muito legal. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que todo seminarista, ao entrar no seminário, tinha que colocar um compromisso de fé para fazer uma viagem dessas, porque modifica a nossa visão. Primeiro, para a gente que almeja o ministério pastoral, coloca a gente diante de uma realidade das dificuldades que estão longe do púlpito. É muito sensato quando o nosso pastor fala aqui que ele descansa no domingo. Que o domingo é o momento mais fácil, o púlpito. Né? A dificuldade são os outros dias. Exatamente. São os outros trabalhos, a logística, o trabalho, a pintura, o fio que deu curto. Os detalhes, né? Os detalhes. E para isso você precisa ter uma equipe muito coesa, muito unida, muito respeitosa um com o outro, né? Com um coração servo, né? Sim. Você falou que te impressionou lá, você teve algumas experiências que foram bem impactantes, né? Sim. Cara, compartilha com a gente aí algumas coisas que você vivenciou lá que foram legais. Olha, eu
eu estava conversando contigo, né? Eu não gosto muito de espiritualizar as coisas, mas tem coisas que são espirituais, né? O Senhor faz acontecer coisas com a gente muito impressionantes. No terceiro dia que a gente estava lá, a gente parou na praça principal da cidade, onde fica a prefeitura, e fomos evangelizar nas lojas, farmácias. Eu entrei numa farmácia, tinha 3 pessoas, Bruna, Denise e André. Eu me lembro o nome dos 3 naquele dia. E eu cheguei lá, me apresentei, falei de onde que eu era, por que eu estava ali, e perguntei se eu podia orar por eles. E aí a menina, Bruna, ela virou e falou assim para mim, eu quero que ore. Naquele momento, André, eu fui tomado por uma certeza. Eu virei para ela e falei assim, Bruna, depois eu vou orar com você em separado. Eu não sei de onde que surgiu isso, essa certeza dentro de mim. O Espírito Santo, né? Sim. E eu falei para ela, depois eu vou orar em separado com você depois. E aí peguei, o André falou os motivos de oração dele, orei por ele. A Denise, farmacêutica, me impressionou muito, porque ela falou assim, eu tenho sede de Jesus, eu quero conhecer mais a Bíblia. Então ela já saiu dali com alguém para caminhar com ela, para discipular, porque a gente não vai estar lá, né? Sim. Então alguém da igreja local já ficou com o telefone dela para fazer contato com ela. Orei com os 2, depois eu cheguei na Bruna e virei para ela e falei assim, me fala sobre teu irmão. Eu comecei a chorar, muito, e ela também, porque eu sabia que eu tinha que orar pelo irmão dela. Não sei como, mas fui tomado por essa certeza dentro do meu coração, e eu me quebrantei ali com ela, porque o irmão dela estava entregue às drogas. E a única coisa que eu podia fazer por ela era orar por ela, sofrer com ela, chorar com ela. E Deus me mostrou que chorar junto também é missão. Sim. E a gente chorou junto, orou junto. E o irmão dela ainda está nessa batalha, mas ela está sendo acolhida e acompanhada por alguém da igreja local, então isso foi muito legal. Mas experimentar esse sobrenatural de Deus foi muito importante para mim. Porque a gente fica sempre ouvindo falar, né? Sim. Porque Deus falou comigo, Deus fez. Eu ficava assim, Senhor, quando é que eu vou ouvir tua voz? Porque até então, mesma coisa que os colegas ficam falando no seminário, porque o meu chamado, Deus me chamou. Eu falei assim, cara, Deus não falou nada no meu ouvido, vai para o Seminário Batista. Eu tinha uma certeza de que, olha, eu tenho dons para isso. Eu acho que eu posso servir ao reino para isso. Então eu vou para lá me capacitar para isso. Mas ouvir a dor de uma irmã e poder chorar com ela, para mim foi o significado de todo o evangelho ali. É estender a mão àquele que sofre. Sim. E a certeza que a partir desse teu ato, da generosidade, ela não vai mais sofrer sozinha. Ela agora pode ter uma comunidade de fé. E eu acho, Braga, que isso só acontece quando a gente coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Assim, você sai da tua casa, você sai da tua cidade, você vai para outra cidade, você vai para um lugar trabalhar com as pessoas que você não conhece, e você tá ali e fala assim, a única coisa que pode acontecer é se Deus agir. Né? Porque a gente tem aqui a nossa estrutura de igreja, você está dentro do teu grupo, você conhece as pessoas, você tem a sua função. Eu acho que isso às vezes dá uma gelada no nosso coração, sabe? A gente empacota Deus dentro daquilo que Ele pode fazer. É verdade. E eu acho que a gente, enquanto líder, tem que ter esse papel de saber dosar, tirar a nossa comunidade do conforto, da zona de conforto e direcioná-los para um caminho de missões. Porque não é que a gente não tem que ter conforto, mas a gente não pode ter o coração frio, conforme você falou. E quantos irmãos nossos assim que às vezes estão sofrendo aqui dentro e a gente às vezes não olha para eles, né? Então essa viagem me fez mudar muita visão, sabe? Me fez refletir algumas coisas muito, muito importantes, porque às vezes a gente olha com mais misericórdia para os que estão de fora do que para os que estão de dentro. Verdade. Então é transformador o que o Senhor pode fazer na nossa vida, desde que a gente se condicione ao nosso objetivo de criação, né?
que é ser servo, né? É verdade. E você falou algo muito importante, a gente não pode perder essa sensibilidade, principalmente essa sensibilidade para o irmão, sabe? A gente acostuma muito, eu acho, a vir dominicalmente para a igreja como um ato mecânico. Que é bênção, né? Que é bênção, né? E assim, eu sempre falo o seguinte, eu acho que você tem que vir. Sim. Tem que vir, às vezes, não por minha causa, não porque eu preciso de mais um culto, não porque eu preciso de mais uma mensagem, mas porque às vezes o meu irmão precisa de mim. Sim. Às vezes eu não venho pro culto por minha causa, eu venho pro culto porque pode ser um abraço meu, pode ser uma palavra minha, pode ser um choro meu, uma oração que eu faço, sabe? Entender a igreja, esse espaço que a gente está aqui hoje, como um espaço de serviço, né? Olha, eu estava conversando com a minha psicóloga, a gente conversa às vezes de assuntos extra, e ela estava falando uma situação dela, e aí ela virou e falou assim, eu tenho que aprender a ser feliz sozinha. E aí aquilo me bateu com uma certeza que eu falei assim, cara, não tem nada mais diabólico do que esse pensamento. Sim. Você não foi feita para viver sozinha. Você foi feita para viver em comunhão. Deus nos fez para vivermos em comunhão. Sim. Então, é depender do outro, é estar ali para o outro também. Então, igreja é isso, é você estar em comunhão. É muito bom poder, o que a tecnologia nos trouxe, de você poder, às vezes, numa dificuldade de enfermidade, poder cultuar de casa. Sim, você é abençoado. Mas é muito importante estar junto. Sim. Sabe? Estender a mão para o outro. E que eu vejo muito assim esse lance da tecnologia. A tecnologia para mim hoje é um meio de eu ter conhecimento, de eu estar... Mas, cara, nem que seja com o meu vizinho. Sim. Sabe? Todo domingo aqui, né, o Novaes, às vezes a gente prega sobre esse estímulo de você ser generoso na vida do outro, participar da vida do outro. E não adianta só aplaudir mensagem. É isso aí. A mensagem ele não pode virar um filme, não pode virar um entretenimento. Meu receio da tecnologia, até mesmo, a gente está aqui no podcast, né, tá conversando aqui, isso aqui não é só entretenimento, isso aqui é meio de transformação. É verdade, sabe? É verdade. A mensagem, a fé vem pelo ouvir, essa ideia da fé que me move, desse algo que me tira do meu eu e me faz ter contato com Deus, precisa ser isso. Senão a gente vai secando a voz de Deus. Então, outro dia eu tive uma surpresa muito legal, me ligou um irmão de Goiás, cara de Anápolis, me ligou, pô, pastor André, tudo bem? Olha, eu esqueci o nome dele, eu tô te ligando porque eu acompanho vocês, acompanho a igreja de vocês, eu tenho uma igreja aqui em Goiás, mas eu acompanho vocês dominicalmente, na verdade toda segunda-feira quando chego ao meu trabalho assisto a sua mensagem do pastor Novaes, e eu só queria te dizer que vocês têm me abençoado. E aí a pergunta que eu fiz para ele é, mas você tem alguma comunidade aí? Você serve aí, você tá? É importante. E aí eu falei, cara, seja muito firme na tua comunidade, porque você precisa ter algum lugar para você extravasar o que você recebe. E a gente é abençoado pelas mensagens. O pastor Novaes tem uma mensagem dele muito antiga já. E ele eventualmente sempre retorna a essa fala porque é uma fala verdadeira. E eu me lembro que eu estava novinho de Barão do Taquara, sabe? A primeira vez que eu ouvi ele falando isso, aquilo ali para mim foi uma mudança de paradigma. Que ele falou assim, a oração mais covarde que você faz é você virar para Deus e falar assim, Deus, abençoa a minha família. Deus, abençoa o meu trabalho. Não, a oração que a gente tem que fazer é, Senhor, me usa para ser bênção para minha família, me usa para ser bênção no meu ambiente de trabalho. Isso para mim foi uma mudança de paradigma, porque trouxe a responsabilidade para mim. Eu tenho responsabilidade de fazer com que a coisa seja diferente. A começar em mim. Tem uma música muito linda, né? Sim. Que eu não conhecia, e eu fui conhecer com Elianar, Sérgio, que eles foram lá para casa da minha sogra e cantaram essa música, e eu fiquei muito apaixonado por essa música, é Começar em Mim, quebra corações, né? Então, acho que a gente, enquanto liderança, tem esse papel de semear corações. Perfeito. Até porque a gente não convence ninguém. Né? Não é nosso papel convencer ninguém, nosso papel é trazer para perto. Verdade. Semear o coração dessa pessoa e clamar por aquele Espírito Santo que nos convence todos os dias dos nossos pecados, que convença essa pessoa também e faça uma transformação verdadeira na vida dela. Né? Acho que esse é o papel que a Junta espera, enquanto lança missionários no campo. Acho que é esse o papel que o Seminário Batista espera quando recebe vocacionados lá e os capacita durante 4 anos. São 4 anos longos.
mas que passam muito rápido. Eu falo para você que eu estou no último semestre já com aquele gostinho de saudade. Me sentindo meio órfão, sabe? O que eu vou fazer semestre que vem? Sim. Pessoal não vai ter rotina de ir pra lá. Braga, que isso, Braga? Você poder descansar? Eu falei assim, não, mas falta aquele coisinha de estar junto. Porque é ser igreja, sabe? Sim. E é muito difícil, porque senão fica parecendo só discurso. Acho que essa é a grande dificuldade. É porque a gente é tomado por uma paixão, um amor tão grande por servir, que para aquele que está lá fora, que escuta, interpreta isso só como discurso. Verdade. Por isso que precisa estar junto. Por isso que precisa caminhar junto, porque aí você é impactado por essa energia de amor, de ação de graças. Verdade. Cara, eu vou falar mais pausado para te dar tempo de pensar. Eu queria que você pensasse num resumo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou no seu coração nessa experiência, pro Braga mesmo, assim, sem a gente, né, que você já estava nesse período final de teologia, a gente tem duas esferas para mim, ou a gente espiritualiza demais ou a gente teologiza demais. É isso aí. Mas de uma forma simples, como é que foi, o que Deus falou no seu coração, sabe? O que você acha que Deus ensinou pro Braga nessa viagem? Eu pensei muito sobre isso, sabe? Quando eu retornei de viagem, eu gosto muito de ter DR, sabe? Eu gosto de ter uma discussão de relacionamento com Jesus, sabe? Aquele momento que eu sento ali no meu escritório e eu converso com Jesus como estamos conversando aqui. E para mim, essa viagem foi primeiro uma resposta. Porque tem momentos que você passa a duvidar de si. Você passa a duvidar do seu chamado, você passa a duvidar da missão. E a primeira coisa que foi a resposta de ir foi uma confirmação de, filho, o caminho é esse. Segunda coisa, não é por mim que as coisas vão acontecer. Apesar de eu estar lá como ajudante de logística, sair para comprar, sair para fazer, ligar um fio, porque eu gosto de meter a mão nas coisas para fazer, você sempre percebia o agir sobrenatural de Deus. Tipo, o dinheiro que não tinha para comprar as tintas, um irmão de lá da outra cidade sentiu o desejo no coração de doar. Aí tu fica assim, é Deus cuidando. E nos mínimos detalhes, sabe? Saber que o Senhor está cuidando daquela menina, Bruna, que está sofrendo. Então, para mim, o fechamento disso tudo o caminho é esse. Confia no Senhor. Sim. E tudo mais Ele fará. Amém. É isso. Olha, Braga, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Tá? Eu espero que, através da sua experiência, as pessoas que ouvem a gente realmente tenham essa disponibilidade, né? Eu tenho aguçado esse sentido de... Eu fiz questão de você se apresentar no início, porque é importante falar, o Braga é o pai da Duda, é o marido da Ethel, é o cara que tem a formação dele e que é um missionário de Jesus. Amém. Né? E que tem essa possibilidade de servir as pessoas. Cara, Deus te abençoe, que você tenha outras experiências assim. Pessoal, até a próxima conversa. Não deixe de curtir aí, compartilhar com o pessoal. Até mais. Tchau, tchau.